Fala pessoal, estou de volta com as 10 ações mais procuradas na internet. Eu sou o Eduardo Marsbanian e vou contar para você tudo o que está acontecendo com elas. Se você quer análise de alguma ação que não está entre as 10 mais, deixa aqui no comentário que eu vou fazer um vídeo especial para você. E não deixe também de conhecer o Monitor Investimentos. Quer diversificar seu portfólio? Quer novas alternativas de investimento? Quer fazer o seu dinheiro render mais? Vem falar com a gente. É só acessar o site e marcar um horário. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E não vai esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu volto depois da vinheta. Vamos lá então, começando o dia com Ibovespa. Ibovespa que no último pregão oscilou um pouco. Na mínima do dia chegou a ter uma queda de quase 1% para encerrar com alta de 0,45. Conseguiu encerrar acima da resistência em 127.700, o que agora aumentam as chances dele subir em direção a 129.900 pontos. Do lado da baixa, nós vamos encontrar defesa nos 125.300 e 124.900. Só lembrando que se perder os 124.900, entra em tendência de baixa e pode descer em direção a 121.600 pontos. Vamos lá então, começando com as 10 mais procuradas. Nós temos hoje em 10º lugar a B3ON, código B3SA3. B3 que teve uma forte oscilação no último mês aí de junho, agora está indefinida no curto prazo. Ela conseguiu encerrar o pregão acima de uma resistência aqui em 16,90. Já vai encontrar outra resistência no 17,21 e 17,36, que é a média móvel de 200 períodos e exerce força de resistência. Isso pode atrapalhar o movimento de alta da ação. Então, o que seria legal aqui seria esperar a B3 deixar um topo, tá? Fez um topo aqui, faz um fundo maior do que o anterior, que está aqui no 15,81. Superando esse topo, aí nós poderemos voltar a falar sobre a B3. Por enquanto não vale a pena entrar. A relação risco-retorno ainda não é muito favorável. Se você for entrar agora, teria que deixar um stop aqui, abaixo de 15,81. Então, partindo do princípio aqui do fechamento do último pregão, até abaixo do stop, você tem aí mais ou menos uns 7% de queda. Para cima, você vai ter uma, duas, três resistências. Na terceira resistência, você tem aqui um potencial de ganho de quase 5%. Agora, se você mirar os 18,69, tem um potencial de ganho de 10,23. Só que acontece, a ação ela ainda está indefinida. Então, não tem tanta chance de continuar o movimento de alta com força a ponto de superar 17,21, 17,36 e 17,79. Então a gente tem que ir com um pouco de calma na B3 por enquanto. Continuando, vamos agora para a Viver ON, código VIVR3. A Viver está indefinida no curto prazo. Há alguns vídeos atrás eu tinha dito que a Viver ela encontrava um suporte aqui no R$4. Se perdido esse suporte, a ação só encontraria defesa no 3,20, tá? Eu até cheguei a dar uma olhada até em gráficos intraday para ver se eu encontrava algum suporte escondido, tá? Encontrei um suporte aqui no 3,80, mas que também foi perdido. O que acontece aqui? Entre R$4 e 3,20 tem uma queda de mais ou menos uns 19%. Então é muita coisa, tá? Então, dei uma olhada aqui para ver se encontrava um suporte aqui no meio do caminho. O mais próximo aqui foi em 3,80 e depois disso não tem mais nada, até 3,20. Então, esse foi o ponto. Só que o que acontece? A ação ela ainda não entrou em tendência de baixa no curto prazo, tá bom? Não entrou ainda. A média móvel mais curta, que é a azul, ainda está acima da vermelha, que é a mais longa. Então, ainda existe uma chance de retomar o movimento de alta. Tá?
A tendência de baixa, provavelmente a ação ela vai entrar em tendência de baixa se chegar próximo aqui de 3,80. E perdendo 3,80, pode ganhar força para baixo e descer em direção a 2,59, tá certo? Como eu disse, a ação ela ainda está indefinida. Se ela retomar o movimento de alta, ela vai encontrar uma resistência aqui no 4,32. Se passar de 4,32, entra em tendência de alta novamente e pode subir em direção a 5,58, tá bom? Continuando com a Caixa Seguridade ON, código CXSE3. Olha, a Caixa Seguridade está em tendência de baixa no curto prazo e testou novamente suporte aqui no 11,57. Se perder esse suporte no 11,57, aumentam as chances de estender o movimento de baixa em direção a 10,96. Do lado da alta, a ação vai encontrar resistência aqui no 12,34. Como a ação ela vem de um movimento de baixa muito extenso, a gente não tem nenhum outro ponto de resistência importante, a não ser as médias móveis, tá? Então a gente considera aqui como um ponto relevante o cruzamento das médias aqui no 12,34, tá certo? Próximo é IRB Brasil Resseguros ON, código IRBR3. Olha, IRB continua em tendência de baixa no curto prazo e encontra defesa no 5,53. Se perder o 5,53, aumentam as chances de estender esse movimento de baixa em direção a 5,33. Do lado da alta, vai encontrar resistência no 5,64, que era um antigo suporte que foi perdido e se tornou resistência. Passando do 5,64, vai encontrar a primeira média no 5,68. Passando de 5,68, ainda pode corrigir até 5,83. Chegando aqui no 5,83, ainda tem chance de retomar movimento de baixa e descer, tá certo? Continuando agora com Banco Brasil ON. Olha, o Banco do Brasil ele está indefinido no curto prazo, está testando mais uma vez a resistência aqui no 32,44, encerrou um pouco acima do 32,44, mas ainda está na região, tá? Passa também por aqui média móvel de 200 períodos, que também acaba exercendo um certo magnetismo que impede a ação de ganhar força para cima. Ainda não pensaria em compra. O ideal seria a ação fazer um topo, né, como eu sempre digo, faz um topo, deixa um fundo maior do que o anterior, rompendo o topo, aí sim a gente volta a falar do Banco do Brasil, tá bom? Continuando, temos agora a via ON, código VVAR3. A via está indefinida no curto prazo, tem chance ainda de se recuperar e voltar para a tendência de alta. Ela está se defendendo aqui no 14,48. Se perder o 14,48, ainda tem defesas em 14,24 e 14,15. O 14,15 é a última esperança da via ON. Se perder 14,15, sacramenta a entrada na tendência de baixa e pode descer em direção a 13,44. Do lado da alta, para quem ainda está comprado, vale a pena manter. Para quem não comprou, vale a pena entrar desde que você deixe o stop abaixo de 14,15. Se você entrar no preço de fechamento, se você conseguir entrar no preço de fechamento do último pregão, que foi em 14,86, você vai ter aí um potencial de perda, vamos ser conservador, de 6%, tá? Potencial de perda de 6%. E um potencial de ganho de quase 9%. É uma relação risco-retorno vantajosa, tá? Mas você tem que estar ciente para pagar, para ver se ele chega até 16,21, você tem que estar disposto a perder até um pouco abaixo de 14,15, tá bom?
Próxima, Magazine Luiza ON, código MGLU3. Magazine Luiza está em tendência de alta no curto prazo. Encerrou o pregão bem em cima da marca do pênalti, aqui no 22,41. Tá? 22,41, resistência muito importante. E deixa a gente em dúvida aí se ela vai conseguir superar, tá? Se vai conseguir superar essa marca. Existe o risco de romper a resistência e voltar para dentro, tá? Fazer um falso rompimento. E aí a preocupação é o seguinte: a ação ela fez esse movimento aqui, ó, e ela costuma fazer uma simetria, tá? Então a simetria poderia ser algo desse tipo. Para depois voltar a subir. Então, muito cuidado com a Magazine Luiza, tá? Ponto de entrada seria acima de 22,51, tá certo? Acontece que ela vem subindo aí lentamente, pode dar um falso rompimento e voltar para dentro. Então, quem entrar aqui tem que estar ciente disso, tá? Por outro lado, se passar de 22,51, não tem resistências importantes no meio do caminho. Pode subir com mais facilidade em direção a 25,06, tá bom? Então, é mais ou menos um potencial de ganho de 11%. Se fizer um falso rompimento e acabar devolvendo, o stop teria que ficar pelo menos aqui no 20,95. O ideal seria deixar abaixo de 20,41, tá? Mas, ó, acima de 20,41, se deixar o stop abaixo de 20,95, tem um potencial de perda de 8,20%. Abaixo de 20,41 é mais ou menos uns 10,5% de potencial de perda. Tá? Então, se você entrar nessa operação, se passar aqui do 22,51 e você comprar, coloque um valor que, se você perder 8%, deixando o stop abaixo de 20,95, ou 10,5%, deixando o stop abaixo de 20,41, não vai te fazer falta, tá bom? É isso aí. E agora, em terceiro lugar, nós temos a Vale ON, código Vale3. A Vale, ela está em tendência de alta no curto prazo, mas como eu já venho dizendo há algum tempo, a Vale está encontrando uma forte dificuldade de superar suas resistências. Vide aqui, ela tentou uma, duas aqui no 13,97. Uma, duas, três, quatro, 5 vezes, tá? 5, 6, 6 vezes. Dificuldade de passar aí grande. E agora está encontrando dificuldades no 115,75, tá? Tentou uma vez, tentou outra, não conseguiu. Se conseguir passar, vai encontrar próxima barreira no 118,13, tá bom? Do lado da baixa, vai encontrar o ponto de saída abaixo de 109,92, tá bom? E agora, em segundo lugar, temos a Petrobras PN, código PTR4. A ação está em tendência de baixa no curto prazo, mas iniciou um movimento de correção, tá? Pode chegar próximo aqui das médias, mas a tendência ainda é de baixa, então chegando próximo às médias pode retomar movimento de baixa e testar a linha de tendência de alta e suporte no 26,83. Perdendo 26,83 ganha força para baixo e pode ir em direção a 25,66. E para encerrar, em primeiro lugar, temos novamente a OION, código OIBR3. A ação ela está aí entre as mais procuradas, não é para menos,
ela está próximo de encerrar um processo de recuperação judicial, acabou de vender o seu último ativo mais importante, que foi o controle da empresa Infraco, uma empresa de fibra ótica, foi vendido 57,1% para o BTG Pactual, os outros 42,1% ficam com a Oi. Então, isso daí já é um motivo para deixar as pessoas bem ansiosas, né? Do lado da análise gráfica, a situação ainda é um pouco indefinida, tá? Está indefinida no curto prazo e está entre pontos aqui de suporte e resistência importantes. Do lado da baixa, encontra defesas aqui em 1,50 e 1,49. Tá? Como a ação está indefinida, não temos assim, não podemos enfatizar que ela pode buscar efetivamente esses pontos. Da mesma forma que não dá para afirmar que ela vai superar a linha de tendência de baixa, que é essa linha vermelha, logo depois resistências em 161, 163. É verdade que para entrar em tendência de alta, efetivamente, precisa superar 163. Depois disso, ainda vai encontrar resistências aqui entre 1,67 e 1,70. 1,70 média móvel de 200 períodos, que exerce força de resistência. Para quem está olhando graficamente, o ideal seria que a ação fizesse um topo, faz um topo maior do que o anterior, deixa um fundo maior do que o anterior, rompe esse topo e aí seria um bom ponto de entrada. Tá? Eu não estou dizendo que vai acontecer isso, só estou dizendo que o ideal seria que acontecesse dessa forma. Entrar aqui no 163, você ainda vai ter dificuldades aqui entre 167, 168 e 170. Se você quiser entrar, fique à vontade, só teria que deixar o stop aqui embaixo, no 1,49. Tá? E aí teria um potencial de perda de mais ou menos uns quase 10%. E você ainda teria resistências aqui no meio do caminho. Tudo bem que de 1,63 até 1,80 tem mais ou menos uns 10%. Ó, não chega nem a 10, forçando a barra seria 10%. Então está um pouco, se a gente vê aqui o potencial de perda, é mais ou menos 9,90. Relação risco-retorno simétrica, tá? O único problema é que tem 3 resistências no meio do caminho para atrapalhar a nossa vida, tá bom? Eu esperaria fazer aquele topo e o fundo maior do que o anterior, e aí a gente voltaria a falar, tá certo? Então é isso aí. É isso aí, pessoal. Se você quiser ver a análise de alguma ação que não apareceu aqui nas 10+, deixa no comentário qual ação que você quer que eu analise e eu vou fazer um vídeo para você. E não deixe de conhecer o Monitor Investimentos. Se você está querendo diversificar sua carteira, quer novas alternativas de investimento, quer fazer o seu dinheiro render mais, vem falar com a gente. Acesse o site monitorinvestimentos.com.br e marca um horário. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu vou ficando por aqui, eu desejo para você bons negócios.